Hoje é feriado aqui no Brasil, dia de finados, e a data este ano ficou entre o segundo turno da eleição, que ocorreu nesse domingo, e o início do governo de transição, marcado para amanhã. Já em Israel, a expectativa é pelo resultado das eleições parlamentares. A gente contou ontem aqui no Repórter Brasil que os eleitores foram às urnas pela quinta vez em 4 anos. Sem maioria consolidada, os governos têm perdido força por lá. Assunto para você. Professor, explica para a gente, primeiro, por que tantas votações em tão pouco tempo em Israel. Boa noite para você. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O que acontece é que nenhum governo conseguiu maioria no parlamento israelense. O parlamento israelense é baseado no parlamentarismo e acontece que o primeiro-ministro lá, ao contrário, por exemplo, dos países escandinavos, precisa realmente de uma maioria positiva, ou seja, ele precisa da metade mais um dos votos para continuar no poder. Como em Israel o parlamento tem 120 membros, o Knesset, então um primeiro-ministro precisa pelo menos de uma maioria operacional de 61 membros. Agora, o que a gente está vendo neste momento, professor? A gente teve eleições ontem, a gente acompanhou, a gente vê aqui algumas imagens da eleição, por sinal. Alguém tem essa maioria já? Então, esse é o ponto que eu queria chegar, Paulo, justamente. Durante essas 4 últimas eleições, contando agora com essa quinta, nenhum deles, com exceção dessa quinta, nenhum deles conseguiu uma maioria clara. Então, inclusive, acontece uma coisa que pouca gente sabe, não é muito comum no Brasil, os israelenses têm 2 primeiros ministros, Eles alternam no poder e não é a primeira vez, Paulo. Então, essa foi uma forma encontrada deles conseguirem apoio de mais partidos para formar a coalizão. É claro que isso acabou não dando certo, como a gente podia imaginar. O eleitor israelense estava profundamente insatisfeito com essa alternância no Knesset e acabou votando no antigo conhecido deles, que é o Netanyahu, que agora volta, aparentemente, os resultados oficiais não saíram, devem sair até sexta-feira, porque você tem que contar todos os votos, Paulo, porque eles têm uma barreira eleitoral muito alta, vamos dizer assim, de 3,25. Então, eles têm que esperar até o último voto para saber se algum partido não vai conseguir entrar no parlamento por causa justamente dessa votação. Então, só então é que você vai saber realmente quantos partidos vão entrar no parlamento, sendo que 40 concorreram. Agora, 61 cadeiras já é maioria, já significa maioria, e aí já pode governar, isso já pode formar o governo. Já, mas é uma maioria muito instável. O atual governo, por exemplo, ele tinha uma maioria apertada de 61 cadeiras, que era o governo atual formado por centristas, parlamentares de esquerda, Partido Trabalhista Israelense, e também outros partidos, Meretz, que também são de esquerda, e também tinha o apoio de partidos árabes. Só que os partidos árabes se dividiram e se fragmentaram. E, para completar, como se não fosse suficiente, um dos membros do governo simplesmente falou que não estava mais no governo, se retirou do governo, e então o atual governo perdeu a sua maioria de 61 membros, passou a ter 60 e até, às vezes, 59, que não podia contar com todos o tempo todo, e passou a ter uma série de derrotas no parlamento. E aí foi ficando uma situação insustentável. O senhor até falava, mais cedo, a gente conversava mais cedo sobre essa cláusula de barreira lá, que o senhor me dizia que é de 3,25%. Aqui no Brasil é de 2%. O senhor também me contava, ou aproximadamente isso. Exatamente. Faz diferença. Parece pouco, mas não é pouco, Você diz a nossa ou a deles? A nossa 2, a deles 3,25%, não é Qual isso? você acha que não é pouco, a nossa ou a deles? Eu acho que a deles é rigorosa. Ela é média, eu diria, Paulo, porque, veja bem, no padrão internacional, o mais alto que existe é a Alemanha. A menor que existe, de um modo geral, não tem nenhuma, seria o suficiente para eleger um deputado, ou então 1% dos votos. No caso, a nossa 2, eu diria que ainda é uma cláusula pequena, mas ela está em crescimento. Até 2030, nós vamos chegar em torno de 3% também, Paulo. E lá no Congresso israelense, se o partido não obtiver esses 3,25, ele não entra, ou seja, ele precisa entrar diretamente com 4 parlamentares, que vai ser justamente 3,25% de 120 cadeiras. Ou seja, ou ele entra com 4, a partir de 4, ou nenhuma. Ok, professor, a gente segue acompanhando essa votação na sexta-feira. Provavelmente a gente volta a se falar. Até lá, até amanhã, E o favorito é o Netanyahu. Ok.